Boa noite, tá bom? Tô gravando a aula, certo? Página 153, a gente vai falar do livro, então, Trabalho na Perspectiva Sociológica, tá bom? Eu não vou estender muito, a gente vai gravar, como vai ficar gravado, a gente já deixa tudo certinho, tá bom? Sim, avisa pra ela que ela, qualquer coisa ela sai do aplicativo e entra de novo, tá bom? Avisem ela aí que eu vou estar falando. Então vamos lá, acompanhem comigo. Aí na página 153, a gente falou de Karl Marx no última atividade que tá lá na aula, que foi a aula que eu gravei. E eu vou começar a me organizar. Então vamos começar então sociologia. Essa matéria fica para o próximo bimestre. Se tudo der certo, ainda essa semana eu já mando para vocês as lições que nem eu faço. Você lembra quando eu mando bonitinho as lições? Ó, quem fez, quem não fez, a nota que tirou, depois eu mando para vocês, tá bom? Ao longo da história, o trabalho assume múltiplas formas. Um importante pensador sobre o tema foi Karl Marx. A gente já falou sobre ele, tá bom? Já falou sobre ele. Estudioso alemão do século XIX. Para ele, a compreensão da sociedade passa pela análise do modo como os seres humanos produzem sua existência a partir do trabalho. O que é produzido, como é produzido e a maneira como os bens são trocados entre os seres humanos é central para entender as relações sociais, as diferenças de riqueza e de poder. Certo? Vamos lá. Então aqui tem uma breve biografia dele, tá certo? Uma breve biografia. Para quem está acompanhando com o livro, na página 154, certo? Eu não vou ler essa parte, né? Aí eu vou continuar. Não, meu Meet está com problema, por isso que eu estou fazendo por aqui hoje. Hoje eu tô com... Você não está conseguindo? Não, mas eu vou gravar a aula, pode ficar tranquilo que essa aula vai ficar gravada. Eu estou com problema no Meet, eu estou com problema na minha câmera aqui, minha câmera está com problema. Tá dando pau no Meet aqui. Então, por isso que eu já preferi fazer por aqui. Não te faço por lá, né? Mas eu prefiro fazer por aqui hoje. Tá? Não, se você não conseguir, não tem problema. Depois ela fica gravada, eu vou colocar no grupo. Tá bom? Segundo Marx, acompanhem aí. O trabalho é o resultado da relação do ser humano com a natureza e do homem com o próprio ser humano. É o que nos distingue dos animais e movimenta a história. O trabalho humano diz respeito à capacidade de transformar a natureza, a produzir a própria existência, ou seja, satisfazer as necessidades de vida, que não se limitam aos instintos e à sobrevivência física, alimentar-se, abrigar-se e reproduzir-se. Mas vão além. O ser humano possui diversas outras necessidades, como lazer, diversão, cultura e religião. Tá? Então, assim, eu estava explicando na aula anterior aqui para os alunos de sociologia um pouco sobre o que é esse olhar sociológico. É essa mudança que a gente tem que ter com relação a como a gente vê a sociedade. Então, o trabalho, não aquele velho ditado, trabalho dignifica o homem, mas à medida que dignifica, ele também faz parte da ação do ser humano na Terra. Então ele fala assim que o trabalho humano diz respeito à capacidade de transformar a natureza e produzir a própria existência. O homem só existe, a existência do homem é baseada no trabalho. Né? Então a gente está passando por um momento de plena dificuldade social, onde o trabalho, onde o que move o ser humano está em queda. Né? Tá em queda. Então assim, a gente faz de tudo para sobreviver. Só que quando alguma coisa no processo falha, aí a coisa complica. Então, na cadeia produtiva, o que está falhando hoje em dia? Essa falta do trabalho. Então, se você pega mais ou menos, um pouco do que está acontecendo no nosso planeta, por exemplo, eu mexo com o computador. Eu montei, tanto que eu tô com um computador novo, né? Por isso que eu tô falando que tá com problema, Rayane. Meu computador tá com problema porque eu troquei o computador. Aliás, não a peça por fora, eu troquei o que tá dentro, eu tive que trocar tudo, né? E eu não configurei nada, tá muita coisa desconfigurada aqui, tá? Então assim, uma das peças que eu quero comprar é uma placa de vídeo. E
para poder fazer meus trabalhos, minhas transmissões, minhas gravações. Só que não tem no mercado. E as que tem no mercado tá em torno de 4, 5 mil reais. 5, 6, 7 mil reais. Tem placa de vídeo de até 11, 12, 13, 20 mil reais. E a mesma placa que eu comprava por R$1.000, hoje eu tô pagando 3, 4 mil reais. Não tem. E aí porque a demanda do mundo inteiro querendo usar esse tipo de equipamento, que vai dentro do computador e todo mundo querendo a sua, o chip que vai, né? O chip, todo mundo querendo comprar o seu e acabou. Nós estamos com uma demanda muito alta desse chip e não tem no mercado. E os que tem tá caro. Então, às vezes você vai montar um computador, o computador custa até barato, uma parte principal, que é a placa-mãe, processador, memória, tudo, gabinete, tudo, fonte, tudo, SSD, tá? Só que a placa de vídeo custa às vezes 3 vezes o valor de tudo que você gastou na primeira etapa. Né? Então fica bem complicado. E aí, assim, o que acontece? Se você for continuando aqui, você fala assim, ó, ele fala assim, ó. Ou seja, satisfazer as necessidades de vida que não se limitam aos instintos e à sobrevivência física. Né? Quer dizer, olha como é que a sociologia ela olha. Mas vão além, o ser humano possui diversas outras necessidades. Então não é só a necessidade de alimentar-se, abrigar-se e reproduzir-se. Tudo bem, depois do Jornal Nacional, vamos lá, né? Oh, minha senhora, vamos lá, vamos fazer filho hoje. Aquela velha história, né? Não é só isso. Não é só depois do Jornal Nacional, né, fazer outro Jornal Nacional. Também o ser humano precisa de lazer, ele precisa se divertir, ele precisa cuidar do corpo, precisa cuidar da mente. O problema todo, aí eu pergunto pra vocês, porque muitos de vocês aqui trabalham até tarde, vêm estudar, e eu pergunto, qual que é o tempo de lazer de vocês? Coloca aí no comentário, qual que é o tempo de lazer de vocês? Eu quero colocar pra ficar gravado, eu quero compartilhar essa aula depois. Depois que vocês trabalham, praticamente todo mundo aqui trabalha. Tem alguém aqui que não trabalha? Vamos lá, primeira coisa, todo mundo trabalha? Eu quero todo mundo respondendo. Coloca aí no comentário. Pode ser só sim, não precisa... Sim, coloca aí, sim. Vamos ver que vocês... Coloca aí, gente, vamos lá. Sim, pode colocar. Quero que todo mundo coloque. Não, o André também falou que não. Porque só vocês trabalham? Quem mais trabalha? Não, Nádia não. Vamos lá, tem 12 pessoas na sala, vamos ver. Quero isso, não. Mais alguém? Tá, beleza. Então vamos lá. Isso. Isso. Tá. A gente ajuda. Se a gente souber alguma coisa, a gente ajuda, Elaine. Então, o que acontece? E aí agora eu pergunto pra vocês. Quem respondeu sim ou não? Aí eu vou colocar pra vocês. Qual é o tempo de lazer de vocês? O tempo, por exemplo, eu tiro o fim de semana pra passear. Escreva aqui no comentário, pode escrever no comentário, que eu vou aproveitar isso, eu já vou estar gravado o meu, eu vou colocar como participação de atividade. Qual que é o tempo de lazer de vocês? Nenhum. É nenhum com H, tá, Sandra? Nenhum. Mas tá errado também não. Nenhum. Uma vez por ano. Certo. Uma vez por ano. Não tenho? Como? Vocês não têm um lazer? Vocês não... Quem mais? Pode responder, gente. Não precisa ter vergonha não. Vamos lá, eu quero participação. O estudo isso aqui vai contar. Não tenho? Raramente. Tá. Certo. Meu tempo é fazer... Isso. Mas olha lá no primeiro parágrafo. Às vezes no final de semana. Tá. Terceira pergunta. Isso. Vai escrevendo aí. Tá. Terceira pergunta. Terceira. Nós falamos se trabalha assim ou não. Se faz lazer. Também você pode falar quando. E a terceira questão é: que tipo de lazer que você faz? Eu tô falando lazer. Eu não estou falando eu tô falando lazer mesmo. Lazer. De se divertir. De sair. Encher a cara. Sei lá. Tudo bem que agora não tá dando pra fazer. Mas normalmente, como na sua vida cotidiana, você sai, final de semana, sai com o namorado, não sai com o namorado, sai com o marido, sai com o filho, sai, sabe? Vai pro motel, não vai pro motel, vai pra feira, não vai pra feira, o que faz? Faz tempo que não tem lazer. Ainda bem que o pessoal falou, faz tempo que eu não vou pro motel, né? Eu viajo com a família. Viaja pra onde? Boa noite, Ana. Eu gosto de ir no samba com meu marido. Ai, que bom, né? Fala a verdade, né?
Eu gosto de tomar cerveja, mas não gosto muito de samba, não. Não, eu ia num samba. Eu ia num samba lá na República, muito bom. Samba da hora. Os caras paravam de tocar samba e começavam a tocar música eletrônica, muito barato. Só viaja nas férias. Pra onde você vai, Ronivaldo? Que lugar que você vai? Eu vi. Oh, rapaz, Piauí! Que lugar do Piauí? Que lugar do Piauí você foi? Eu tava lá no final do ano. Quem mais? Quem mais? Pode falar aí. Viagem pro hotel, legal. Eu tenho um apartamento de férias lá em São João do Piauí. Eu vou lembrar onde fica depois. Eu fui pra Santo Inácio do Piauí. Não sei se é perto, eu não lembro. Eu não conheço muito lá também. Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Flashback, né? Nossa, flashback é bom. Tem uma balada que eu ia muito lá em São Paulo, ali na Brigadeiro Luiz Antônio, ali, que tem uma parte de baixo, 3 horas da manhã, é só flashback. Nossa, ficava até. Começa, se coloca um pano no chão, no nosso pé, a gente fica. Insera a balada todinha, né? De tanto que a gente dança, né? Pro sítio, que legal. Muito bom, bacana. Tá vendo? Olha só, e o que o texto fala? Ana, a gente tá vendo a página 153 do livro. Pra quem chegou agora, a página 153 do livro. Curitiba, legal, bacana, muito bom, muito bom. Bacana. Então assim, ele fala assim, ó, o ser humano possui diversas outras necessidades, como lazer, diversão, cultura e religião. Eu acredito que a maioria de vocês, tenho certeza que a maioria de vocês frequenta alguma religião, ou alguma igreja, algum culto, cada um de vocês frequenta. Eu acredito que vocês frequentam. Uma coisa que eu acho que vocês frequentam menos é coisas relacionadas à cultura. Eu acho que se bem que se você faz num show de samba, num show de rock, mas por exemplo, teatro, eu não sei se vocês costumam ir. Casa de Portugal, nossa, Casa de Portugal, muito bom, conheço. Cultura não, né? Cultura. Então, ou seja, o que falta pra gente é a cultura. A gente tem que ter um pouco mais. Eu fui assistir, gente, quando eu era seminarista, quando eu tava na igreja, né? Eu fui muito pro teatro, eu fui muito ali pro Teatro do César na Paulista. Eu assisti assim, inúmeras peças de teatro maravilhosas. Eu assisti três peças. Eu assisti Hamlet, Romeu e Julieta e Avenida Dropsy. Gente, foram peças de teatros assim que o queixo cai no chão e fica petecando, né? Eu tenho cara de freio aqui, ó. Já tem até a tonsura natural aqui, ó. O freio não tem aquele cortadinho aqui, ó. Já tem minha tonsura natural. Faz isso não. Deixa eu ouvir isso não. É isso mesmo. Então, continuando, vamos lá. Senão a gente fica. Vou fazer uma enquete da vida de vocês. Vamos lá, vamos acompanhar. Como afirma a canção a canção Comida da banda Titãs? Lembra daquela música? Comida, comida. Como é que é? Vovô, papai, titia. Que ele fala comida do Titãs. Vocês lembram da música? A gente não quer ser comida, a gente quer comida, diversão e arte. Lembra lá? Essa não é outra, desculpa, eu fudi a música. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Lembra dessa música? As necessidades humanas são diversas e variam conforme a sociedade e o tempo em que vivemos. Podemos dizer que hoje assistir TV é uma necessidade ou pelo menos um desejo, costume de grande parte das pessoas, mas isso não só acontecia até ela ser inventada. Em outros momentos históricos havia outras necessidades. Quando vocês assistem filmes, principalmente filmes antigos, né? Eu gosto de assistir muito filme que tem que mostra aquela parte tipo antes do século XIX, antes do século XX, que não tinha TV, né? E eu tenho uma série no Netflix, que eu esqueci o nome agora, gente. Como é que é o nome daquela série? Eu assisti, ai, gente, fugiu o nome agora. Depois eu lembro o nome da série. Se eu mexer aqui vai atrapalhar a tela. Que se passa ali no reinado ali no século XVII, século XVIII ali, que é uma série de época, né? Uma série de época. E é muito bacana, porque vocês começam a olhar como é que viviam as pessoas. O que as pessoas faziam no século XIX? O que as pessoas faziam no século XVIII? Depois, por exemplo, a pessoa acordava, sei lá, ficava o dia inteiro tricotando, fazendo alguma coisa, sabe? Não, uma série de época. Deixa eu ver se eu acho aqui. E as pessoas, o que as pessoas faziam, né? Eu gosto muito, é só procurar
uma série de época aqui, deixa eu ver aqui as séries que eu já assisti. Vamos lá, quem disse que a tecnologia não pode nos ajudar? Deixa eu ver se tem aqui. Outlander é uma série muito boa, tem no Netflix. Eu tô no segundo parágrafo da página 154. Deixa eu ver aqui. Como é que é o nome da série? Assistiu novamente, deixa eu ver aqui. Série Community, muito legal. Série Outlander. Outlander é muito bom. Outlander tem no Netflix. Eu recomendo, hein? É uma série de época maravilhosa. Será que eu... Bridgerton. Bridgerton, o nome da série. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Subir informações. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Não sei se vocês conseguem ver. Acho que a iluminação tá bem péssima mesmo. É Bridgerton. Já assisti isso. Essa série... Muito boa, né? Série muito boa. Gostei muito do Sociedade dos Poetas Mortos. É um clássico, né? Sociedade dos Poetas Mortos não tem nem o que falar, né? É um filme espetacular, né? Coca-Cola, não é café, não. Então, essa série, ela é uma série de época. E é interessante você parar pra pensar, não tinha TV naquela época. O que as pessoas faziam? Faziam filhos, né? Tudo bem, a gente já sabe. Né? Mas dá pra pegar legal essa série. Outlander, eu acho uma série muito boa, recomendação minha. Assistam Outlander. Ela vai começar meio chata, meio maçante, meio carregada, os 2, 3 primeiros episódios, mas a partir do terceiro, quarto episódio, pau na máquina, porque a série, eu vou falar sinceramente, primeiro episódio da terceira temporada, eu chorei pra caralho. Primeiro episódio da Outlander, o nome da série, tá no Netflix. Primeiro episódio foi de partir o coração. Uma série de época, nossa, mexeu comigo. Aquele episódio foi um soco bem no meio da cara, mas tudo bem. Uma característica, continuando, senão a gente fica falando de série aqui. Uma característica importante do trabalho humano, que distingue do trabalho realizado por outros seres vivos, é que homens e mulheres conseguem planejar no pensamento o que vão realizar e assim antecipar os possíveis resultados de sua ação. Podemos escolher os melhores métodos a serem seguidos. Essa capacidade de planejar e antecipar, como dizia Marx, diferencia o pior arquiteto da melhor abelha. A abelha nunca será capaz de projetar uma construção de um favo de mel antes de realizá-la, já que ela age apenas conforme os seus instintos, numa programação que permanece sempre a mesma. O trabalho humano, ao contrário, varia historicamente, pois são alteradas as formas de trabalho, os instrumentos de produção, os objetos a serem produzidos, as relações sociais de trabalho. No mundo capitalista, o trabalho assume uma forma muito específica. O trabalho assalariado, no qual o trabalhador vende sua força de trabalho em troca de um salário. É o caso do trabalhador brasileiro, da canção que lemos no começo do capítulo. Mas aí teria que faltar no começo do capítulo. Vamos ver aqui qual que é a canção que ele leu. Se não me engano é a canção do... Deixa eu ver... Acho que é do Seu Jorge. Tá. Mas o que levou as pessoas a terem de vender a sua força de trabalho? Né? O que levou? Para explicar como isso aconteceu, vamos começar retomando alguns conteúdos sobre a divisão do trabalho na sociedade. E ao falar em divisão do trabalho, também será preciso explorar um conceito muito importante para Karl Marx, o conceito de classe social. Então, eu acho que eu já discuti isso com vocês, o que é classe social, tá? Eu acho que eu já discuti com vocês isso, o que é a classe social, qual a classe social que a gente pertence. E o grande debate hoje, é... Nós temos muitas pessoas que ainda acham que não pertencem a tal classe social. Então, eu sou uma pessoa que eu levo a sério naquilo que eu trabalho, naquilo que eu aprendi. Eu aprendi que nós temos que ser revolucionários, eu aprendi que nós temos que ser lutadores, que nós temos que ser batalhadores, que nós somos pessoas que nós vivemos num mundo, numa estrutura social onde a nossa dependência principal é essa relação que nós temos entre o nosso trabalho, entre a nossa vida, entre tudo. Essa relação que nós temos com o mundo é baseada na nossa classe social. Então, a gente brinca, né? A gente nasceu pobre, vamos morrer pobre. A gente nasceu trabalhador, vamos morrer trabalhador. A gente dificilmente
a gente vai conseguir sair da classe social que a gente pertence de uma maneira muito fácil, assim, rápida. A gente não é burguês, já começa por aí. Eu sou proletário, a maioria de vocês é proletário, fora aqueles que não estão trabalhando, mas de qualquer forma são proletários. E a partir do momento que são assalariados, são proletários. Né? Eu tive já esse debate com alunos do ensino médio lá no João Ramalho. A menina dizia que ela era burguesa. Eu falei assim, não é burguesa, criatura. Seu pai... meu pai trabalhou na Mercedes, não sei o que, criatura. Não adianta. Se você não nasceu rica, se você não... Sabe, por exemplo, tem muita... as famílias que formam os médicos, tem muito médico que já é tradição da família ser médico. Tem tradição que a família ser arquiteto, ser engenheiro. E muitas vezes essas pessoas não fazem nem vestibular, a pessoa já consegue entrar no curso direto, sabe? Assim, você tem que pôr na cabeça que aquela social que você pertence, ela tem que ser, você tem que internalizar ela e você tem que aceitar ela, porque você não vai ficar defendendo o patrão, que é o que muitas vezes a gente chega no fundo do poço por conta de pessoas que defendem que ficam defendendo o patrão. Cara, você defender o patrão não dá certo, não bate, né? E lá no filme, nessa série Bridgerton, ela é interessante o estilo de vida das meninas, das moças lá que precisa casar, tal, tem aquela questão do casamento, que elas chegam a uma certa idade que elas têm que casar para poder manter a linhagem, manter. Aí eu fico pensando, se a gente tivesse mantido aquela estrutura onde a menina ela vai para uma festa onde tem um monte de homens lá, tudo feio, e tem que arrumar um marido. E a mãe tá lá, né? Assistam a série, porque vocês vão gostar. A série tem 6 episódios, 6, 7 episódios, coisa assim. Vale a pena, é uma série que eu gostei, realmente eu gostei muito. E eu acho que mostra um pouco do que é classe social ali. Uma classe social rica, né? Da realeza, né? A divisão do trabalho sempre existiu em todas as sociedades, uma vez que sempre foi muito difícil para os homens produzirem todos os bens necessários para a sua sobrevivência. Mas essa divisão era baseada na idade, na força física e no sexo. A partir do momento que os homens passaram a melhorar suas ferramentas e suas formas de trabalhar, começaram a produzir mais do que o necessário para a sobrevivência. Vamos lá, continuando aqui. Maior produção, maior possibilidade de acumular. Os bens acumulados, no entanto, não eram distribuídos igualmente entre todos. Olha que começa o problema, né? Encounter Here. Não lembro essa daí. Qual que é? Você tem nome em português? Nesse processo histórico, alguns membros passaram a se apropriar do excedente e a explorar o trabalho de outros. O grupo que acumula mais propriedades, terras, moedas, também acumula mais poder sobre os demais. A divisão do trabalho fundou uma desigualdade entre os homens, colocando em polos opostos os que têm e os que não têm, os que mandam e os que são subordinados. Essa é a origem das classes sociais. Um manda e outro obedece. O conceito de classe social é central para Marx. E em sua posição a classe tem relação com o lugar ocupado no mundo do trabalho. Para Marx, a classe social origina-se da posição ocupada pelas pessoas na divisão do trabalho. Os proprietários são aqueles que detêm meios de produção. Então, vamos lá. Então, os proprietários são aqueles que detêm os meios de produção, ferramentas, matérias-primas e equipamentos. Os trabalhadores são aqueles que não possuem os meios de produção. Mas Marx acreditava que a história da sociedade tem sido a história da luta de classe. Mas essas lutas se modificam nos diferentes modos de produção. Então você vê, meios de produção. Isso é uma matéria que a gente tem que discutir muitas vezes. Eu acho que eu discuti isso em filosofia quando eu falei das teorias socialistas. Se vocês lembram, eu falei das teorias socialistas com vocês. No segundo ano eu dei essa matéria e vocês devem ter feito uma atividade relacionada a isso, né? E a luta de classe. Nosso problema é que a gente não está tendo luta de classe. Né? A gente acaba tendo que escutar coisas, né? A gente acaba tendo que escutar que quem luta pela gente agora está sendo taxado, né? Por exemplo, uma coisa que eu fico putaço da vida, né? Que hoje em dia se usa os esquerdistas. Cara, quem são os esquerdistas, né, nessa nossa história? O próprio Karl Marx seria um. Mas assim, o que é interessante é que as pessoas não sabem o conceito do que é esquerda e do que é ser de direita. O que é um Estado liberal, o que é um Estado social. O que é o comunismo, o que é o socialismo. Ninguém entende o que é isso. As pessoas não querem entender, as pessoas deixam de entender o que é esse processo por ego. Por ego.
E aí quando você não se enquadra, quando você acha que você não se enquadra numa classe social, está pobre achando que é de direita. Pobre achar que é de direita é o fim da picada, porque quem são o cara que é da direita? Quem é o cara que está na direita? É o cara que detém o meio de produção. Por exemplo, se você tem a alta burguesia e a média burguesia. Média burguesia são... Quem está na média burguesia normalmente são os caras que são ricos, mas que não trabalham, mas que tem empresa, sei lá, que não tem força de trabalho efetiva, mas tem dinheiro. E detém o meio de produção. São os influenciadores. O governador nosso, o Dória, ele é da meia burguesia, porque na verdade é assim, ele não detém o meio de produção, mas ele é rico. E ele é influenciador, ele influencia na nossa política. Quando... século XX, nossa, tá muito... Eu vou olhar, Angela, vou olhar. E, por fim, a luta de classe é o quê? A luta de classe, a gente... Assim, o que o povo não entende, muita gente não entende, é que a luta de classe não é que o pobre tá querendo tudo que o rico tem. O proletário, a luta de classe, ela existe para poder resolver essa dicotomia entre quem está muito rico e quem está muito pobre. Se o rico pode te oferecer o trabalho, tá, beleza, ofereça o trabalho, mas ofereça um trabalho com dignidade. E o que acontece muito no nosso país é que muita gente que detém os meios de produção usam de maneira injusta. Só que assim, eu fico olhando para os nossos deputados e senadores, cara, eu fico pensando, o que esses caras fazem? O que esses caras têm na cabeça? Sabe? Será que eles estão lutando realmente? Será que eles estão fazendo as coisas pelo povo? Eu fico pensando, o que esses caras estão fazendo lá? Será que esses caras dormem direito? Será que esses caras põem a cabeça no travesseiro e dormem, sabendo que destruiu vidas e vidas? E muitas vezes, por exemplo, você faz uma lei que você vai tirar benefício, que você vai cortar benefício. Será que as pessoas dormem? Fica uma pergunta. Então, gente, quem tá travando aí, não se preocupe, depois eu vou publicar a aula. Tá bom? E aí eu vou colocar pra vocês essa aula lá, quem seguiu. Isso. Tá, gente, o CMSP sem áudio, o CMSP travou, gente, aí já não... Sai e entra de novo, tá bom? Deixa eu colocar aqui, qualquer coisa, sai e entra de novo. Isso. Gente, aí não é comigo, o problema está com o aplicativo. Aqui pra mim está tudo normal. Isso. Tá. Nada? Deixa eu ver. Pronto. Certo? Tudo bem. A luta dos servos no modo de produção feudal não era a mesma luta dos operários no modo de produção capitalista, assim como não é a mesma luta dos escravos no modo de produção da antiguidade. É muito comum associarmos a palavra classe social à renda das pessoas. Pertence à classe alta ou à classe A, quem pode comprar mais e melhor, e a classe baixa ou classe C, D, quem não tem um poder aquisitivo elevado. Mas como vimos na perspectiva de Marx, pertencer a determinada classe não significa apenas ter mais ou menos renda. O mundo social é formado por classes e por relações entre as classes. Quando Marx analisa a sociedade, ele não vê apenas indivíduos isolados, como diferentes níveis de renda,
mas sim pessoas que ocupam determinados lugares na divisão do trabalho. De maneira mais simples, os trabalhadores que vendem sua força de trabalho e os proprietários que são os donos dos meios de produção. Por isso não é apenas a renda que determina a classe social dos indivíduos. Então não é só a classe social que determina a renda, né? Isso é essa relação mesmo, né? Com como que o trabalhador age, né? Tá bom? Voltou. Legal. A aula está sendo gravada, não se preocupa não. A gente solta. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Nos textos a seguir, eu vou pedir para vocês depois. Não precisa fazer agora. Não precisa fazer. Eu achei interessante esses dois textos aqui, mas eu preciso ler de novo para mim conseguir pegar certinho as respostas. Certo. Então, como sugestão de lição, vocês vão fazer então os textos a seguir, tá bom? Vocês querem que eu leia o texto ou fica de boa? Vocês podem ler aí. Acho que eu vou deixar para vocês fazerem depois, porque daí eu vou fazer o formulário para vocês responderem. Mas quem quiser se adiantar e já responder essa atividade da página 155, 156 e 157, isso, tá? Tá, vamos deixar para depois, porque vamos qualquer coisa a gente pode fazer, sabe o quê? A gente pode ler junto. Aí eu faço no Meet, eu faço junto e a gente faz as respostas. Eu vou fazer o formulário, pode ficar tranquilo, eu vou fazer o formulário. Pode deixar. Vou deixar que eu faça o formulário sim. Eu até prefiro fazer no formulário, porque daí vocês ficam mais tranquilos. Mas quem quiser já ler, quiser já dar uma estudada, tal, pode estudar, pode ler. Tá bom? Deixa eu ver se eu tenho alguma questão aqui para vocês então. Então vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou deixar para vocês fazerem no caderno depois, só para vocês darem uma. Vou colocar aqui. Então eu quero saber alguns conceitos. Vocês podem. Vou pedir aqui alguns conceitos. Deixa eu marcar aqui. Alguns conceitos que eu quero que vocês deem uma estudada. Eu quero que vocês pesquisem um pouquinho sobre classe social, sobre meios de produção, tudo isso em Karl Marx, por favor, vocês não vão sair, porque esse tipo de assunto vocês acham em tudo quanto é canto, mas eu quero focado em Karl Marx, luta de classes, principalmente luta de classes. Eu quero que vocês me dêem bastante exemplos, vários exemplos que vocês puderem me dar de luta de classe e força de trabalho. Bom, então beleza. Façam alguns conceitos em Karl Marx. Eu vou colocar aqui, porque de repente em Karl Marx. Ok, muito bem. Eu vou falar. Então, gente, as notas. Eu não vou ser bem sincero, gente. Eu tô terminando de fechar. Eu não consegui fazer nada. Muita coisa. As notas podem deixar que assim que eu organizar amanhã eu já começo a fazer. Possivelmente amanhã eu já começo a fechar os formulários de vocês. Aí quando eu fechar o formulário, possivelmente sexta-feira, fim de semana, qualquer coisa eu mando até no final de semana. Não se preocupa não, manda até no final de semana. Eu mando para um de vocês. Qualquer coisa eu chamo algum de vocês no privado, mando aí vocês. Eu não quero mandar isso no grupo lá de pedagógico. Inclusive eu estava até pensando em fazer um grupo à parte, tá bom? Opa, só que eu esqueci que eu estou gravando a aula. A aula está sendo gravada. Então, alguns conceitos eu quero em Karl Marx. Então, vocês anotem no caderno de vocês de sociologia. Tá? Anotem, porque isso eu vou pedir depois. Classe social, meio de produção, luta de classe e força de trabalho. Gente, não é uma pesquisa. É só eu quero que vocês dêem uma lida. É aquela velha história. Dá uma lida, dá uma pesquisada, anota. Eu acho que se vocês encontrem muitos sites, vocês encontram em muitos lugares. Inclusive, de repente, você deve até achar um vídeo na internet que fala dos 4 numa tacada só.
Anota. Faz assim, anota como se fosse uma pergunta e anota o que você entendeu, alguns exemplos, tá? Tudo isso em Karl Marx, tá bom? Anota do jeito que vocês acharem melhor. Isso, para estudar. Não, é para estudar, mas assim, eu vou colocar no formulário para vocês responderem também. Vocês vão responder isso lá no formulário. Tá bom? Pesquisa para sociologia para a gente poder trabalhar. Isso é complemento da nossa aula, tá bom? O texto da página 155, 156 e 157 a gente deixa para a próxima semana, então. Eu vou deixar para a próxima semana. Vocês me lembram, tá? Deixa eu ter uma marcar de caneta aqui. Isso aqui a gente terminou. Terceiro TA, dia 28/04. Esse aqui fica a próxima semana. Tá bom? Tá bom. Eu vou parar a gravação para a gente poder conversar.